Gente linda do meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês um pouquinho da minha vida, mas não de agora, a minha infância. Como foi a minha infância? Eu vou contar para vocês a primeira parte da minha história, que é a parte assim que foi mais emocionante assim para mim, sabe? É a primeira parte que foi desde a época que meu pai faleceu até a época que eu engravidei pela primeira vez. Tá bom, gente? Eu vou estar contando para vocês um pouquinho da minha vida, porque é importante vocês saberem, né? De onde eu vim, das minhas origens, como foi minha vida, como foi minha infância. Saber um pouco, né? É bom, porque vocês são importantes para mim e acho que eu também sou importante para vocês, né? Tá bom, gente? Bora lá, vamos começar. Eu perdi meu pai. Meu pai faleceu, né? Eu tinha 6 anos, ia completar 7. Ele faleceu em novembro e em dezembro eu completei 7 anos. Ele faleceu em 1975. E desde essa época, né? Depois que ele faleceu, as coisas não ficou nada fácil pra gente. Já não era, né? Mas depois foi ficando mais difícil ainda, com o passar dos tempos. Vocês devem estar achando estranho, né? Que eu tô com isso aqui. Isso aqui é a mascareta, tá, gente? Minha máscara. Porque eu tô aqui no trabalho. E se o senhor que eu cuido vem aqui onde eu tô, ou eu vou onde ele tá, né? Eu tenho que subir a máscara, né? Eu vou contar as partes mais importantes que foi pra mim. De 1975 até 1984. Foi quando eu engravidei pela primeira vez. Tá bom, gente? Uma das coisas mais importantes que passou nesse período foi quando eu e meu irmão, né? Meu irmão mais velho, que nós somos 13 irmãos. Agora, né? Nós somos 13 irmãos. Mas todos já adultos, todos já têm filhos, muitos já são avós. Eu tô adiantando, botando a carroça na frente dos bois. Primeiro eu tenho que começar do princípio, né? Que foi... Meu pai faleceu, como eu já tinha falado, e as coisas foram se tornando difíceis pra gente. E eu e meu irmão mais velho, né? Que eu sou a terceira dos mais velhos. As coisas foi ficando difícil e eu e meu irmão, a gente fazia tudo para ajudar minha mãe. A gente procurava trabalho, todas as partes. Eu, na época, eu ainda tinha 7 anos, né? Só que eu comecei a trabalhar, eu já tinha 8 para 9 anos, 9, assim, quando eu comecei a trabalhar com meu irmão. Antes eu só ajudava minha mãe em casa, porque minha mãe teve que trabalhar, né? Para trazer o sustento para casa. E eu e meu irmão, depois quando eu tinha uns 8 anos para 9, por aí, eu comecei a trabalhar também fora. Eu trabalhava no japonês, na colheita de verdura, eu trabalhava plantando grama, eu trabalhava capinando com meu irmão. Sempre eu e meu irmão mais velho, que eu sou a terceira, né, dos mais velhos. A gente fazia tudo para ajudar minha mãe, mas mesmo assim ainda era pouco, né, porque a gente era criança, a gente fazia trabalho de adulto, mas não recebia como os adultos. Não dava valor no nosso trabalho, né? Mas a gente sempre estava trabalhando, procurando trabalhar para ajudar minha mãe. E uma das coisas assim, mais que eu me lembro, né? Foi quando a gente foi trabalhar numa mansão, a gente foi formar um campo de futebol, né? Gramar ele, que a gente trabalhava, plantando grama também. Aí o dono da mansão deu pra gente uma televisão usada. Velhinha já, televisão preto e branco, né? E a gente levou essa televisão para casa, à tarde, quando a gente terminou o trabalho, a gente foi embora, levamos essa televisão para casa, no carrinho de mão.
Chegamos em casa, foi uma alegria tão grande para os meus irmãos. Nossa, a primeira televisão que a gente teve. Foi uma alegria tão grande, gente, vocês não imaginam. Alegria de ver a cara dos meus irmãos, sabe? Com aquela televisão, mesmo velhinha, né? Preto e branco, mas é a que a gente tinha, é a primeira televisão, né, gente? Essa foi uma das partes assim que eu lembro muito. E também nessa mesma mansão que a gente trabalhava, na época, né? A gente não tinha bem o que alimentar em casa. A gente às vezes mentia, né? O caseiro da mansão que a gente estava indo para casa comer, almoçar, né? Para depois voltar para trabalhar à tarde, mas era mentira. A gente não ia para casa porque não tinha comida pra gente. Tinha pouco, a gente deixava para meus irmãos mais pequenos, né? Eu e meu irmão ia pro mato, a gente procurava alguma frutinha do mato para comer. Aí a gente ficava por aí um pouquinho e voltava pro trabalho. Aí um dia ele desconfiou, que a gente estava voltando muito rápido. A gente morava longe, ele perguntou: mas vocês estão indo mesmo para casa comer? A gente falou: sim, a gente vai. Vocês estão indo mesmo? Não, acho que não, mas não deu tempo de vocês ir. Aí ele falou: conta a verdade para mim. Aí a gente foi e contamos a verdade para ele, que a gente não ia para casa comer. Todo dia a gente ficava no mato procurando fruta para comer, porque em casa não tinha o que comer. Ele ficou muito triste e falou pra gente não fazer isso, que a partir daquele dia a gente ia almoçar lá todos os dias. Aí ele arrumou um arroz lá pra gente, eu lembro direitinho, arroz, feijão e fritou ovo, pra mim e pro meu irmão. A gente comeu, ficamos tão felizes. Essas coisas é inesquecível, né? Eu tinha 8 anos, 9 anos, mas não esqueço, nunca. E outra também, parte que eu lembro muito também, foi em outra mansão que a gente trabalhava. Um dia meu irmão desmaiou, porque não tinha o que comer. A gente veio trabalhar, a gente foi trabalhar, né? E meu irmão passou mal. A gente estava desfiando a grama, porque a gente desfiava, né? A grama vinha em placas, a gente tinha que bater ela, tirar a terra, desfiar e depois plantar. A gente estava aí num montão de grama desfiada, né? Meu irmão, de repente, desmaiou. De tanta fome, porque a gente não tinha o que comer. E essas partes assim, né? Que eu me lembro mais, assim, que marcou muito. Foi essas partes. Quando a gente ia pescar. Tem vezes que a gente chegava em casa 3 horas da manhã. A gente ia pescar pra gente ter no outro dia algo de carne para comer, né? Mesmo se a gente tinha alguma verdurinha, que a gente morava na mansão. Graças a Deus, sempre tinha alguma fruta. Bastante fruta tinha na mansão. Verdura também a gente plantava milho. Mas isso mais na frente, né? Na época que meu pai era vivo, tinha também. Aí depois, quando ele faleceu, passou um tempo, a gente era pequeno, a gente não sabia esse negócio de plantar, essas coisas assim. Aí a gente comia mais as frutas que já tinha, que era manga, abacate. Aí a gente, coisa de carne assim não tinha. A gente ia pescar para ter alguma coisa para comer no outro dia. Um dia mesmo eu lembro muito bem desse dia. Não esqueço nunca, marcou muito. A minha mãe, a gente chegou um dia, era 3:30 da manhã, minha mãe estava com a velinha lá acesa, orando, e já estava chorando, preocupada com a gente, que a gente nunca tinha demorado tanto. É porque a gente queria pescar, e nesse dia a gente não estava conseguindo, a gente falou: enquanto a gente não conseguir pescar, pelo menos 5, 6 peixes, a gente não vai embora para casa. Aí a gente chegou em casa, era 3:30, minha mãe estava chorando. A gente também ia nos japoneses, onde a gente trabalhava, que eu falei, né, que a gente trabalhava também no japonês, raleando as cenouras, as verduras, limpando, né, os canteiros, nas colheitas de verdura, a gente trabalhava lá também. E tô ficando um pouco emocionada, gente. É a história, né, da minha vida. Aí a gente também ganhava, né, verdura também, das amigas da minha mãe, a gente ia lá buscar. Tinha umas vendinhas também, eu lembro tanta coisa da minha história que vocês nem imaginam. Umas vendinhas que tinha, que não falava supermercado, falava vendas. Tinha 2 vendas lá perto da onde a gente morava. Perto não, era um pouco longe, né? A gente morava no setor de mansões e a venda era na Vargem Bonita. Quem me conhece, quem conhece a minha família sabe dessa distância, né?
que era da setor de mansões para Vargem Bonita. Era uma meia hora, 40 minutos mais ou menos andando. Às vezes, mas a maioria eu ia de bicicleta, né? Comprar também alguma coisa lá para casa, nessas duas vendinhas que tinha. Tinha uma que era do japonês, que era do seu Riga, e da esposa dele eu não lembro direito. E tinha outra que era do seu Edmar, e a esposa dele era a dona Dedé. Aí sempre quando a gente precisava alguma coisinha assim para casa, a gente ia lá e comprava. Mas a compra mesmo do mês, assim, né, da semana, minha mãe trabalhava de empregada doméstica, e quando ela recebia no final do mês, ela ia e pagava uma compra e comprava outra. No supermercadinho lá no Núcleo Bandeirante, que isso era um pouco mais longe. No Núcleo Bandeirante, tinha um supermercado lá que confiou nela pela primeira vez e vendeu fiado para ela, que ela pediu para ele, por favor, para ele vender fiado para ela, e ele vendeu. Confiou nela e ela pagou e assim fez durante muitos anos. Pagava uma compra e comprava outra, pagava uma e comprava outra. Isso foi por muitos anos. E a gente também, né, antes disso, tinha uma vila, nessa Vargem Bonita, onde tinha as vendinhas, tinha uma vila de evangélicos. Não sei se era vila ou era uma comunidade, que tinha igreja, tinha padaria e tinha muitas casas. Eu me lembro disso, que tinha muitas casas e aí morava só evangélicos. Eles guardavam pão pra gente, de 2, 3 dias, pão amanhecido, eu ia lá e buscava. Sempre eu que ia. Sempre. Eu era disposta, eu sempre fazia essas coisas. Eu que ia comprar, eu que trabalhava para ajudar, eu que ia buscar esses pão amanhecido, trazia um saco cheinho, aí a gente tomava café de manhã, fazia chá, que na minha casa tinha, onde a gente morava, tinha um pé de, como é que chama, gente? Pé de canela. A gente raspava a madeira e às vezes fazia também da folha, da canela, de capim santo. Aí fazia chá e a gente tomava café de manhã com esses pão amanhecido. E porque era muito difícil, gente, pra gente mesmo. Muito difícil mesmo. Aí minha mãe conheceu, né? Também outras pessoas. E engravidou, né? Teve assim como marido, né? Por um tempo, mas não dava certo. Prometia pra ela que ia ajudar a cuidar dos outros filhos, né? E ela acabava no final engravidando, tinha mais filhos. E essa pessoa não era nada do que ela pensava, começava a maltratar ela, sabe? E não queria saber de trabalhar, queria ficar encostado nela, sabe? Ela que tinha que trabalhar para sustentar tudo do mesmo jeito, e eu e meu irmão. Aí ela falava, ó, se for assim, pode ir embora. E eu não julgo ela por isso, porque minha mãe sempre acreditou, sempre confiou, acreditou no amor, né? Acreditou no recomeço, pensava que ia dar certo, né? E ela tá certa. E a gente foi tendo mais irmãos pequenos, aí aumentava mais, né, a despesa em casa, e só eu e meu irmão para trabalhar e minha mãe. A gente trabalhava muito, eu e meu irmão, para ajudar minha mãe. Mas igual eu falei, né, gente, nosso dinheirinho era pouco. O pessoal não dava valor no nosso trabalho. Minha mãe também, como doméstica, né, sempre trabalhou. Nunca ficava sem trabalhar também, só quando estava grávida, no final, assim, às vezes ela trabalhava até o final da gravidez. Umas 2 ocasiões mesmo, ela passou mal para ganhar neném no trabalho, de 2 irmãos meus. Ela passou mal no trabalho para ganhar. E aí quando ela ganhava, ela ficava uns dias em casa e logo voltava a trabalhar. E eu ficava em casa cuidando do meu irmão, né, que tinha nascido, do pequeno. E ela tinha que trabalhar, porque ela não podia levar filho, ela nunca levava filho para o trabalho. Eu ia levar ela, todos os trabalhos que ela tinha, eu ia levar ela, mas eu levava e deixava ela lá. Mas ficar lá não podia. Às vezes, quando eu ia buscar ela à noite, às vezes que ela trabalhava até 8h30, 9 horas da noite, depois da janta, né, ela servia a mesa para eles, da janta e tudo. E muitas vezes, né, tinha um quartinho de empregada lá, eu lembro muito bem. Ela falava para mim, fica lá no meu quartinho me esperando, para mim terminar de arrumar a mesa e a janta. Aí eu ficava lá, talvez que ela preparava um pratinho para mim, me levava para mim, eu lembro demais. Soufflé de chuchu,
Eu lembro demais de um suflê que ela fazia na casa lá onde ela trabalhava. E levava para mim um suquinho também de uva, uma delícia. Para mim, eu lembro demais, até hoje, do sabor. Que o meu irmão também matava passarinho. Também, a gente saía para matar passarinho, a gente matava 5, 6, 8 passarinhos e limpava eles. Limpava os passarinhos e fritava, né, pra gente comer. Tem vezes que a gente passava uma semana comendo, exemplo, batata. Depois 3, 4 dias comendo uma tal de batata broa. Depois uma semana comendo chuchu. 3 dias comendo chuchu. Era assim. Aí tem vezes que tinha um pouquinho de arroz, a gente fazia, mas não dava, né, gente? Que era muito irmãos. Nessa época já era, eu acho que já éramos 9, 10 irmãos por aí. Aí depois teve mais, porque nós somos o total, nós somos 13 irmãos. Graças a Deus. 13 irmãos, estamos todos vivos, graças a Deus. Os pais não prestavam não, mas minha mãe é guerreira, minha mãe é de rocha. Nunca deixou nenhum. Cuidou de todos. Minha mãe é uma guerreira, minha mãe é uma heroína, minha mãe. Gente, verdade. 13 filhos e criou todos. Um pouco com toda dificuldade, mas criou, não abandonou nenhum. E isso com o tempo, né, quando nasceu meus 2 irmãos, meus últimos 2 irmãos, os caçulas, né, já estava melhor um pouco as coisas. Porque era na época já que ela estava podendo comprar fiado lá no Bandeirante, no mercadinho, né, do Seu Francisco. Eu lembro muito bem, a gente ia para lá no sábado, às vezes eu ia com ela comprar. E ele confiava demais na minha mãe, graças a Deus. Minha mãe chegava lá, ele, a esposa dele, tratava minha mãe super bem. O filho deles ia na caminhonete, lá na mansão que a gente morava, levar pra gente a compra. E isso, era muito, como eu falo, foi uma vida sofrida, uma vida difícil, mas eu não esqueço. Que foi uma parte tão bonita da minha vida, que eu tava aí, tudo com meus irmãos, sabe? Aí o tempo foi passando, eu conhecia, né, o primo do meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos. Eu tinha, nessa época, eu já tinha 13 para 14 anos. Eu conheci ele, meu ex-marido, né, através do irmão dele, que ia lá em casa. Porque quando eu namorava com o primo deles, o irmão dele ia lá em casa. Aí depois, através do irmão dele que continuou indo lá em casa, o primo dele foi embora para São Paulo. E a gente morava em Brasília, né, no setor de mansões, Parkway, perto da Vargem Bonita. E aí eles iam na minha casa, porque eles moravam perto da minha casa. Aí o primo deles foi embora para São Paulo, que o pai dele faleceu. Aí ele foi embora para São Paulo com a mãe dele. E aí esse outro, o irmão, né, que era o irmão do meu ex-marido, ainda continuava indo lá em casa. Então, aí ele foi lá em casa, né, com o irmão dele, e a gente se conheceu. Começamos a namorar com o tempo, e eu não demorei muito, engravidei, né. Na época, novinha, tontinha, não tinha nem ideia de nada, e engravidei. Eu acho que no mesmo ano que a gente se conheceu, poucos meses, a gente estava namorando. Eu engravidei em 1984, tive a minha filha, completei 16 anos em dezembro de 1984, e em 1985, em março, minha filha nasceu. Minha primeira filha, né, Viviane. E antes dela nascer, né, eu fui morar com o pai dela. Pai deles agora, né? Eu tenho 3 filhos com ele. Eu fui morar com ele. Eu estava grávida de uns 5 meses. Aí, quando eu completei 16 anos, em dezembro, em março, minha filha nasceu. De 1985. E é isso, gente. Um pouquinho da minha história para vocês, tá bom?
Porque eu sei que muita gente quer saber um pouquinho da minha vida, né? Porque isso é bom, né? Para interagir, né? É para vocês saberem como foi a minha vida, como foi a minha infância. E se vocês querem saber mais da minha história, né? Coloque aí nos comentários se vocês querem que eu gravo agora próximo vídeo sobre a minha vida antes do meu pai falecer. Ou se querem que eu gravo o próximo vídeo depois que eu tive a minha filha, né? Como foi a minha vida. Tá bom, gente? E se você chegou até aqui, né? E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like, que é muito importante, né? Deixe bastante like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tá bom, gente? Esse é um pouquinho da minha história, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.